Olá, tudo bem com vocês? Meus queridos, a gente vai dar continuidade à nossa aula de Geografia. Aqui quem está falando é a professora Isadora Barreto. Para você me acompanhar, tem que ser da turma do 7º ano, abrir seu caderno 2, tá? O caderno que a gente vai iniciar agora. Lá no módulo 6, página 206. E a gente vai falar hoje sobre mundo urbano, a origem desse mundo e o crescimento, tá? Relacionado a isso. Como é que surgiu o mundo urbano, né? Esse mundo que a gente conhece muito bem. A nossa cidade, por exemplo, é uma cidade, ou melhor, um município muito urbanizado. E aí você vai entender também a diferença nesta aula entre cidade e município. Sabia que tem diferença? Aqui no Brasil nós diferenciamos, e quem diferencia isso é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O IBGE. Então me acompanha aqui, querido. Ó, na Revolução Industrial, tá? Eu coloquei aqui Revolução Industrial, eu coloquei uma setinha apontando para o êxodo rural. O que a gente tem que entender aqui que está dentro desse módulo 6? A Revolução Industrial foi um fenômeno que aconteceu lá no finalzinho do século XVIII, tá? Início do século XIX. Nós temos aqui, então, eu até citei para vocês, isso na última aula, né? Sobre a questão da Revolução Industrial, século XIX. E o que acontece? A Revolução Industrial ela trouxe aí a mecanização do campo, uma alta mecanização do campo. Então, muitas pessoas, por exemplo, foram substituídas por máquinas. Se elas foram substituídas por máquinas, houve ali, aliás, a necessidade de elas encontrarem uma nova forma de viver, de trabalhar, tá? Então, com essa mecanização do campo, houve também nas cidades, como por exemplo aqui no Brasil, em São Paulo, a alta industrialização, o surgimento de indústrias que atraíram pessoas que viviam lá no campo. Então as pessoas já estavam sendo substituídas lá no campo por máquinas, tá? E isso já promovia aí um êxodo, ou seja, uma saída, né? A saída do rural. O êxodo rural é isso, é esse deslocamento em massa que acontece, tá? Como um fenômeno irreversível e um fenômeno que aconteceu em escala global, não foi só aqui no Brasil. Começou no Reino Unido, você sabia disso? Lá na Inglaterra, melhor dizendo. Então a Revolução Industrial que trouxe essa alta mecanização, essa alta tecnologia, mecanizou o campo, industrializou as cidades, atraiu as pessoas que viviam no rural. Essas pessoas então se deslocam para as cidades. Quando elas se deslocam para as cidades, elas ocasionam o quê? Elas ocasionam um aumento da população na cidade. Elas ocasionam uma busca enorme por emprego. Então, veja só, eu tenho mais pessoas na cidade e essas pessoas precisam trabalhar. Essas pessoas, elas também precisam o quê? De moradia, né? Então aqui, ó, tem poluição, porque há mais pessoas na cidade, então há mais pessoas consumindo. Se há mais pessoas consumindo, então aí uma probabilidade de maior poluição, certo? Há um nível maior de gente se locomovendo na cidade, na zona urbana. Há uma necessidade de saneamento básico. E aqui eu quero que vocês entendam água encanada, tá? E esgoto estruturado, bonitinho, coisa que na nossa cidade, por exemplo, em muitos bairros não tem, né? Um saneamento básico mesmo. Então, infelizmente, ainda tem bairros que, por exemplo, não tem água encanada. Você sabia que em Imperatriz ainda existe bairros que não tem água encanada? Você sabia que tem muitos lugares que tem esgoto céu aberto porque não tem toda uma estrutura? Pois é, saneamento básico. E isso, pessoal, é tudo fruto de uma revolução industrial, ou seja, mecanização, surgimento de máquinas, tá? Que promovem um êxodo rural, aumenta essa população que busca por emprego, busca por moradia. E o que acontece quando elas não encontram emprego, por exemplo? Quando elas não encontram emprego, há um aumento da marginalização. Se essas pessoas não encontram emprego, elas vão virar o quê? Né? Vão viver aí à mercê, vão viver nas ruas,
vão pedir esmolas ou vão até talvez entrar na criminalidade porque não tem aí a possibilidade de encontrar um emprego, né? Então, se eu tenho um aumento da população também, eu tenho, sabe o quê? A necessidade de ter uma moradia. Claro, aumento da necessidade de moradia. Aí pessoas que não têm condição vão morar onde? Em favelas, vão morar em periferias, vão morar em locais que não eram para morar, sabe aquelas casas que você vê à beira de rios ou casas à beira de córregos, né, de grandes esgotos, em situação precária, palafitas muitas vezes, né? As palafitas geralmente estão ali em cima do rio, em cima de um riacho, enfim. Mas nesse caso aqui, as periferias, o aumento das periferias, o aumento de pessoas morando em locais inadequados, né? Isso acontece muito nas grandes cidades aqui do Brasil, ok? Então, a gente observa também essa marginalização por falta de oportunidade, por falta de emprego e uma série de situações, tudo ocasionadas pelo aumento de gente na cidade, tudo fruto de uma coisa chamada Revolução Industrial. Então, você entendeu aí o quanto isso é importante, o quanto esse assunto está relacionado com o nosso dia a dia? Outra coisa, pessoal, cidade, segundo o IBGE, corresponde ao distrito sede do município. Professora, como assim? Cidade e município não é a mesma coisa? Não, cidade seria aquela zona mais urbana mesmo, zona urbana de um município, onde está, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, né? Lá onde o prefeito fica, onde fica a unidade administrativa do município. Isso aí a gente chama de cidade. Agora, município é a junção da zona urbana com a zona rural, ok? E quando a gente fala de município, fala de cidade, revolução industrial, êxodo rural, a gente tem que lembrar de dois fenômenos. O primeiro, crescimento urbano, e o segundo aqui, urbanização. Acerca de crescimento urbano, a gente pode entender que é o aumento da população nas cidades e também é a expansão do espaço da cidade ocupado. Calma aí para você não confundir. O crescimento urbano é o aumento da população nas cidades, ou seja, eu tenho mais pessoas na cidade. Mas por que eu tenho mais pessoas na cidade? Porque está relacionado também à questão da industrialização, a questão do êxodo rural, tá? Então aqui existe também uma expansão do espaço ocupado. Principalmente essa é a grande diferença. Lembra o seguinte, eu tenho mais pessoas na cidade. Se eu tenho mais pessoas na cidade, eu tenho pessoas querendo morar. Só que a diferença aqui é que eu tenho um crescimento, tá? Não só vertical, eu tenho um crescimento horizontal. Ou seja, lugares que antes eram, por exemplo, mato, tá? Lugares inabitados, começam aí a surgir casas. Há um crescimento, uma expansão aqui do espaço ocupado por essa cidade, tá ok? A urbanização é o aumento da população urbana em comparação à rural, e eu coloquei, claro, dois fenômenos aqui relacionados aqui. Não é urbanização, a gente coloca, você pode colocar aí como industrialização. Industrialização, ok? Então veja só, tem um N aqui, industrialização. A urbanização é o aumento da população urbana em comparação à rural. Essa é a grande diferença. É quando eu comparo que tem mais gente na cidade de Imperatriz, no centro de Imperatriz, na zona urbana de Imperatriz, do que pessoas, por exemplo, na zona rural de Imperatriz, tá? Então, isso aqui é uma urbanização. O nosso país, o Brasil, ele é extremamente urbanizado, tá? Há muitas pessoas morando em cidades, em zonas urbanas, do que em zonas rurais. Tá bom? Então, o aumento da população urbana em comparação à rural, a gente chama esse fenômeno de urbanização. Claro, está relacionado ao êxodo rural, né? A saída das pessoas lá do campo, esse deslocamento do campo em direção às cidades, em busca de condições melhores de vida, em busca de emprego. Quando chega lá, tem um aumento enorme de gente, um contingente enorme
de pessoas também procurando emprego, acontece a marginalização, acontece vários outros fenômenos que a gente já citou aqui e que você pode conferir no seu livro, tá? Este foi o módulo 6, eu espero que você tenha entendido. Até mais e acompanhe a Agenda Edu.